Se você quiser encontrar o nome do anime pra assistir, ele tá aí na descrição. A história de hoje começa em um campo de batalha, onde dois guerreiros testemunham um grande monstro vindo na sua direção. Tem alguns soldados que parecem ter tudo sob controle. Enquanto esses dois observam a batalha, um deles informa ao outro sobre a origem dos monstros. Aparentemente, os monstros foram criados pelos deuses para devorar o mundo. Enquanto isso, no campo de batalha, os soldados estão prontos para abater o monstro usando uma flecha gigante. Primeiro, quando eles atiram no monstro, eles estavam bem animados, porque conseguiram atingir o alvo. Porém, a sua alegria dura pouco, quando o monstro se recupera em instantes. A flecha, nesse momento, avança violentamente em direção a eles. Vendo que os soldados não são páreo para o monstro sozinhos, um dos guerreiros avança para lutar contra o monstro. Enquanto avança em direção a ele, o guerreiro convoca a ajuda do seu parceiro. Enquanto ele ataca o monstro, ele joga muitas pedras nele, mas ele usa o seu poder para transformar ele em gelo. Os soldados estavam perplexos porque acabaram de testemunhar a chegada de um dos poderosos guerreiros conhecidos como paladinos. Infelizmente, a empolgação deles é interrompida quando o monstro se liberta do gelo e ataca o paladino, que pula no ar e o corta. 30 anos depois, em uma grande prisão ao longo do oceano, um soldado monta a guarda na porta de uma cela que abriga uma jovem. Quando o capitão da guarda chega, ele encontra o soldado bocejando e avisa para ele ficar em alerta. Olhando pela porta, ele vê uma mulher sentada. Ele sabe que ela é uma grande ameaça. Ela volta sua atenção para o guarda, que boceja de novo de cansaço. A mulher aproveita para empurrar a porta da sua frente e foge dali com muita tranquilidade. A sua fuga faz com que toda a prisão seja acordada. Ela vai até a cozinha primeiro, pega alguma coisa para comer e foge dali. Os soldados são acompanhados pelos chefes, que a perseguem com muita raiva. O capitão informa o comandante sobre a fuga da garota. Ele se refere a ela como um protótipo. Ouvir sobre a fuga da garota faz ele ficar com muita raiva e ele exige que eles tragam ela de volta. Por outro lado, a garota encontra o seu caminho para o topo do prédio, sem nenhum outro lugar para ir, a não ser todo o vasto oceano na sua frente. Durante esse tempo ali, os soldados e os chefes pegam uma corda exigindo que ela volte para o seu quarto em silêncio. No entanto, ela não parece pronta para isso, porque ela decide mergulhar no oceano e vazar dali. Isso deixa os soldados ansiosos, levando eles a ir atrás dela. O capitão encarregado os ordena a preparar os barcos na tentativa de interceptar ela antes que ela escapasse da água. Enquanto isso, um guerreiro chamado Jiro estava bêbado em um barco. Quando a garota sai da água e entra no mesmo barco, aparentemente ele é um paladino, mas ele não liga pra nada. Ele passa a maior parte do tempo bebendo, fazendo com que ele se pareça inútil para muitas pessoas. Ao ver ela, ele fica menos incomodado, pois os seus sentidos agora foram obscurecidos pelo álcool. Então ele não estava ligando pra nada. A garota cumprimenta ele e sai dali. Ela se aproxima da cidade. E logo depois disso, os soldados chegaram no barco perguntando se o bêbado tinha visto uma garota com a mesma descrição da que ele havia visto antes. Sem perder muito tempo, ele mostra a rota que ela havia feito e eles imediatamente voltam para relatar isso ao capitão. Na cidade, a menina continua correndo para salvar a sua vida e acaba atropelando uma mulher, derrubando suas flores. No processo, para pagar pelo dano que ela causou, ela oferece à mulher um pedaço de uma moeda, mas ela gentilmente pega uma e devolve o resto para a garota. Nesse momento, a garota solta um espirro, fazendo com que a mulher perceba o quão molhada ela estava. Isso leva a mulher a levar ela para sua casa. Na prisão, quando os soldados dão o seu relatório sobre a garota desaparecida ao seu comandante, ele fica muito zangado. Naquele momento, ele ordena que dediquem todos os recursos para encontrarem a garota, não importando o que aconteça. Na cidade, a garota ganha algumas roupas velhas ali que lhe servem bem. Depois de agradecer a mulher, a garota volta para as ruas. Por outro lado, o Jiro passa pelo mercado parecendo um bêbado. No caminho, ele é informado por um jovem comerciante sobre o seu último trabalho de caça ao monstro disponível depois disso.
O jovem comerciante configura os seus produtos aguardando a chegada de um cliente, e em um breve momento, a moça aparece admirando os cristais que havia exposto ali. Ele percebe o quanto ela admira o cristal, e ele informa a ela a sua origem. Além disso, avisa sobre a possibilidade de conseguir um monte de gemas das carcaças de monstros. Depois de uma caçada, aparentemente a maioria das pessoas na cidade ganham dinheiro com partes de monstros. Então, ele diz para a garota comprar alguma coisa. Ela percebeu um anel na perninha do gatinho que estava sentado na cabeça do menino. O menino elogia ela, falando que ela tem um bom olho, tendo em vista que esse é o famoso anel da promessa. Aparentemente, o usuário do anel jurou se tornar o nosso salvador, que estava destinado a resgatar o mundo de certa perdição. Depois de escutar isso, a garota acredita que tudo que ela precisa fazer é usar o anel para salvar o mundo. Ao ouvi-la dizer isso, o menino muda as ideias dela, já que o anel só pode ser usado por uma pessoa, e dizem que drena a força vital de quem usa. A menina, por outro lado, ignora tudo o que ele diz e coloca o anel. Depois de colocar, ele teve um pouco de efeito sobre ela. Agora que ela colocou, o menino exige que ela pague por isso. Por outro lado, um grupo de guerreiros se alinham para registrar os seus nomes se precisarem enfrentar um monstro. Enquanto cada um deles declara o seu nome sem muitos problemas, o Jiro se recusa a fazer isso. Os soldados que estavam ali perguntam do porquê que ele estava fazendo isso, e ele só diz que a cidade vai pagar o seu funeral se ele morrer. Ele revela que o seu nome é Jiro, que já estava morto. Quando um dos soldados, que se chama Allen, o escuta dizer isso, ele ri alto com uma escolha tão estranha de nome. Ele zomba do Jiro, assumindo que ele não passa de um bêbado fraco. Enquanto isso, no palácio do rei, ele procura saber sobre a conquista para unificar tudo. Quando a Soragi é questionada sobre isso, ela informa o rei sobre o surgimento e aparecimento de feras naquele ano, fazendo a conquista ficar ainda mais difícil do que ela já estava. De acordo com isso, ela sugere que eles se abstenham de dividir as forças do reino. Ignorando o que ela diz, um dos membros do conselho procura saber se seus parentes são os únicos afetados por essas aparições e ataques dos monstros. Além disso, ela tem a responsabilidade de atacar os bárbaros enquanto eles lidam internamente com a sua crise de monstros. Sem muita escolha, a Soragi aceita a ordem. No entanto, quando ela sai da sala, ela é questionada por seu segundo em comando sobre o resultado da reunião. Ela revela o quanto estava zangada com a decisão do conselho de atacar os bárbaros em um momento como esse. A essa altura, ela chega à conclusão de que o imperador não entende o que estava acontecendo. O monstro que o Jiro e os outros homens se propõem a matar se mostra, e vendo isso, os homens começam a fazer barulhos altos para atrair o monstro para a armadilha que eles haviam preparado antes. Por outro lado, a garota passa um tempo com o mesmo menino que ela estava comprando as coisas antes. Depois de vender o anel para ela, ele fechou a lojinha dele. Enquanto isso estava acontecendo, o Alin e outros dois homens viram iscas para o monstro, atraindo ele diretamente para sua armadilha. No entanto, o Alin é atingido pelo monstro e estava prestes a ser morto. Felizmente, o Jiro desce da parede e, com a sua lança mirando nos tentáculos do monstro, joga a lança nele, e isso faz com que o monstro se proteja, deixando uma abertura para o Jiro conseguir salvar o homem e o leva para um lugar seguro. Com ele fora do caminho, os soldados disparam explosivos e flechas no monstro. Então, eles o explodem até a morte. Devido à sua última vitória sobre o grande monstro, os homens comemoram em um pub. Enquanto Jiro se senta sozinho pensando em tudo, o Alin agradece a ele por ter salvo a sua vida. O Alin brinca sobre aquelas palavras dele de já estar morto, e o Jiro revela que ele é assim mesmo desde quando nasceu. Literalmente, ele quase morre nessa noite. No final, o Jiro tá sozinho no bar. Logo depois, ele é visitado por um imperador de elite. Ao ver ele, o Jiro exige que ele vá direto ao ponto. Nesse momento, o imperador o informa sobre uma guerra que pode dividir tudo em duas facções. Devido a essa guerra, ele quer recrutar o Jiro porque precisa de bons lutadores para aparecer quando a guerra de fato acontecer. Sem muita hesitação e contemplação, o Jiro recusa a oferta, afirmando que eles encontraram o cara errado. Entretanto, por outro lado, a menina parece estar gostando da companhia do garotinho que estava vendendo as coisas. Agora, ela precisava descobrir onde ela vai dormir, mas ela parece não ter para onde ir. Devido a isso, ele se oferece para deixar ela dormir na sua casa,
e ela concorda de fato muito animada. Mas nesse momento seu chapéu acaba voando da sua cabeça, bagunçando seu disfarce e revelando sua identidade. Logo após isso, um dos soldados de patrulha reconhece ela. Ele chama os outros soldados e todos eles a perseguem. Incapaz de pegar ela, um dos soldados atira uma flecha nela. Enquanto isso estava acontecendo, um guarda em cima do muro consegue ver uma besta se aproximando da cidade na escuridão. Ver isso deixa ele muito assustado. No entanto, ele não é tão assustador quanto o medo demonstrado pelos soldados que estavam enfrentando a garota, que nesse momento perdeu o controle. Sem saber, ela transformou alguns soldados em pedras. Por outro lado, a chegada da fera na cidade é sentida por todos, pois ela é comparada a um terremoto. A perturbação também é sentida pelo Jiro, que sai do seu barco para ver o que estava acontecendo. Só então, ele vê uma luz de longe e isso traz de volta memórias de uma mulher no início da sua vida. Enquanto isso, a besta facilmente ultrapassa os muros da cidade e causa estragos nela. Enquanto os soldados estavam ocupados em pegar a garota, eles estavam menos preocupados com os acontecimentos na cidade. Nesse momento, o capitão ordena que atirem mais flechas nela. Sem saber o que está acontecendo ao seu redor, no momento em que as flechas estavam prestes a atingir ela, o Jiro chega bem a tempo e a salva. Ele agarra ela no ar e os dois caem na água. Aí, ele beija a testa dela e os dois se encontram em um mundo alternativo onde se apresentam. Nessa hora, o Jiro percebe que ela é a Kumi, uma clériga que estava sem escolta de paladino. Ignorando esse assunto, os dois decidem então parar o monstro gigante que estava acabando com a cidade, enquanto os soldados não estavam nem aí para isso.